Alexandre de Moraes decretou: Bolsonaro não vai para a posse de Donald Trump. E agora a questão é, qual que é o fundamento para isso? Por que o STF impediria o contato que pode fortalecer a relação do maior líder político da direita brasileira com o presidente da maior potência do mundo? Como raios que ele justificou isso na decisão? Eu li a decisão e vou contar para você. Mas eu entendo que você deve estar se perguntando isso daí. É também o que eu me perguntava. Afinal de contas, 3 ministros do STF já tinham adiantado que o STF ia barrar a viagem do Bolsonaro, mas eles só apresentaram razões políticas e não jurídicas. Mas o ponto é que eles não deram uma razão jurídica sequer. Eles falaram que a viagem do Bolsonaro projetaria internacionalmente a narrativa de perseguição e que o anúncio do Zuckerberg daria força para fake news. E eu tô até agora sem entender por que é que um posicionamento da Meta prejudicaria um direito do Bolsonaro. Bom, gente, eu li a decisão agora. E o ministro Alexandre de Moraes usou 3 argumentos, 3 fundamentos para impedir a ida do Bolsonaro à posse do Trump. E eu vou mostrar para você como que eles não se sustentam. O primeiro argumento é o de que o Bolsonaro não teria comprovado que ele recebeu um convite para a posse do Trump. Dá uma olhadinha aqui, ó. Não houve, portanto, isso aqui é a decisão do Moraes, tá? Não houve, portanto, o cumprimento da decisão anterior, pois não foi juntado aos autos nenhum documento probatório que demonstrasse a existência de convite realizado pelo presidente eleito dos Estados Unidos ao requerente Jair Messias Bolsonaro, conforme alegado pela defesa. Gente, esse argumento aqui é totalmente esfarrapado, porque o assunto foi objeto de uma ampla discussão pública recentemente, e várias pessoas provaram nas redes sociais e na imprensa que houve sim convite a Bolsonaro. A esquerda tinha dito que o convite que o Bolsonaro apresentou era simplesmente uma resposta automática do site oficial da cerimônia da posse do Trump. Mas a imprensa e usuários das redes sociais provaram que não. Dá uma olhadinha aqui, ficou claro, notório. E a imprensa também avalia as coisas aí criticamente. E reconheceu aí, ó, Estadão. Estadão verifica. São as agências de checagem às quais o STF e o TCE dão crédito. Estadão verifica. Convite à posse de Trump, apresentado por Bolsonaro, não é uma resposta automática de site. Defesa do ex-presidente mostrou e-mail recebido pela organização da posse. Veja mais aqui, ó. Além de convidar a posse, o texto também faz convite ao baile Starlight, um dos 3 bailes organizados no dia 20 de janeiro. Gente, mais! Olha aí, Poder 360. Leia o convite de Trump para Bolsonaro ir aos Estados Unidos. Cerimonial convida ex-presidente em nome do presidente eleito Donald Trump. Mais um, Correio Brasilense. Bolsonaro é convidado para a posse do Trump e reúne comitiva com 37 deputados. Gente, informação, prova do convite não faltou. Então o primeiro argumento não se sustenta, mas algum se sustenta? Vamos para o segundo? Enquanto isso, vai curtindo o vídeo aí para a voz da nossa indignação chegar mais longe. Vamos para o segundo argumento. O segundo argumento do Moraes é mais sutil, mas é muito errado também. Presta atenção. Para o Moraes, a viagem seria para fins particulares do Bolsonaro e não do interesse público. O que não se sobreporia ao interesse público de impedir a viagem para evitar o risco de fuga. Gente, dá uma olhadinha aqui numa parte do argumento aqui que ele colocou. Veja aqui, ó. Realizar a viagem ao exterior para fins estritamente particulares. E aí ele citou o parecer do PGR, do Ministério Público Federal. A viagem desejada pretende satisfazer o interesse privado do requerente, que não se mostra imprescindível. É ocioso apontar que o requerente não exerce função que confira status de representação oficial do Brasil e a sua presença nessa cerimônia oficial lá nos Estados Unidos. Esse foi o argumento deles, mas o argumento está totalmente errado nas 2 partes do argumento. Em primeiro lugar, a ida do Bolsonaro é sim de interesse público, porque se trata de estabelecer e fortalecer um relacionamento entre uma liderança pública brasileira e o mais poderoso líder global do mundo. E hoje eu mostrei num outro vídeo uma matéria do Wall Street Journal, só vou colocar na tela aqui para você, uma matéria que eu mostrei para vocês, explorei e expliquei num outro vídeo, indicando que o Trump ameaça retaliar o Brasil, aumentando impostos de importação dos produtos brasileiros por conta da guerra jurídica contra o Bolsonaro e mencionando expressamente que barrar a ida do Bolsonaro para a posse do Trump seria um péssimo começo de relações entre o governo Lula e o novo governo americano. E os Estados Unidos são o segundo país que mais importa coisa do Brasil, para vocês terem ideia da magnitude do interesse público. A segunda parte desse argumento diz que não só seria de interesse particular e não público, mas que existe um risco de fuga. Então a segunda parte é de que existiria um risco de fuga do Bolsonaro. Mas como assim, gente? No caso dos presos 8 de janeiro, nem uma tornozeleira eletrônica impediu eles de fugirem quem quis. Quanto mais o Bolsonaro que não usa tornozeleira. Basta cruzar a fronteira ou entrar num avião para ir para fora do país. Se ele quisesse, ele já tinha fugido. E olhem aqui esse argumento vergonhoso que o Alexandre de Moraes usou para justificar o risco de fuga. Você vai ficar com vergonha aí. Olha aqui o argumento. Ele citou aqui a Polícia Federal e disse, a Polícia Federal, alguns investigados não mais regressaram ao Brasil desde então, como é o caso do ex-assessor para assuntos internacionais, Felipe Martins, que viajou a bordo de um avião presidencial em 30 de 12 de 22, com destino a Orlando, Estados Unidos.
sem realizar o procedimento de saída com o passaporte em território nacional, não havendo retornado até o presidente. Que tá provado. Gente, Moraes não tem vergonha de usar esse argumento. Como assim? Ou no caso do Felipe Martins, o STF errou, ficou provado. Ele nunca foi para o exterior nesse voo. Não teve nem ida ao exterior, nem fuga, coisa alguma. Gente, nessas alturas, você deve estar aí se perguntando: caramba, será que tem alguma coisa, algum fio de cabelo que justifique proibir essa viagem? Vamos então, gente, para o terceiro argumento, que foi muito bem resumido, muito bem respondido pelo André Marsiglia. Acompanha aqui comigo, eu vou mostrar para você. Ó. O que o André Marsiglia trouxe aqui no Twitter? No Twitter. Ele diz o seguinte: a decisão motiva a retenção do passaporte do Bolsonaro e a proibição da ida dos Estados Unidos em um indício de fuga, mas se baseia em manifestações de Bolsonaro em apoio a brasileiros refugiados na Argentina e em declarações de que ele poderia pedir asilo à embaixada se decretada sua prisão. Apoiar refugiado não é indício de fuga, mas é opinião. Asilo em embaixada é um direito. Ou seja, o exercício da liberdade de expressão legítimo está sendo tratado como um indício de fuga. É um abuso jurídico evidente. A fragilidade técnica da decisão torna inevitável concluir que se trata aí a retenção de uma medida política e não jurídica. Gente, o Marsiglia disse tudo. O fundamento do Moraes é político, não é jurídico. Juridicamente não se sustenta a decisão. Aliás, como a gente já sabia e só se confirmou. O STF atua no modelo 2 pesos e 2 medidas há muito tempo. Basta mostrar para você que o Lula, mesmo depois de condenado em segunda instância, ele podia viajar para o exterior. Isso aí é para acabar, né? É para acabar. Tua indignação já estava assim, agora ele explode. Olha aí, ó. Apesar de condenado, Lula pode viajar livremente e, de fato, viajou livremente, inclusive para o Vaticano. Esse é o Brasil do governo Lula Moraes. É o governo da ditadura Lula supremista de hoje. Olha, o faroeste brasileiro explodiu na audiência nessa quinta-feira. Hoje foi dia de conversar com Jair Bolsonaro. E a imprensa repercutiu bastante, hein? A gente teve aí, ó, repercussão no Metrópolis, no Globo, todos mencionando aqui, ó, a revista Oeste, ou seja, mencionando um veículo de comunicação que faz jornalismo independente. E o nosso programa do nosso queridíssimo mestre Pavivi, o Faroeste é Brasileira, Folha de São Paulo, Metrópolis e G1, tendo aí que aceitar que existe sim comunicação de jornalismo sério e independente feito pela revista Oeste. Entre outros temas, o ex-presidente falou sobre a negativa de Moraes de acompanhar a posse de Donald Trump. A presença de Michele Bolsonaro está confirmada. Vamos dar uma olhadinha. A minha esposa irá para lá. Estava convidada, juntamente comigo. Ela vai fazer a sua parte. Tenho conversado com alguns próximos do presidente Trump. Ela vai ter um tratamento bastante especial lá, pela consideração que o presidente Trump tem para comigo. Uma amizade construída ao longo de 2 anos. E é comum, né, quando você está no poder, ter seus amigos. E quando deixa o poder, 90% vai embora quando não lhe viram as costas. Com o Trump isso não aconteceu. Tudo que ele vem sofreu lá, eu venho sofrendo aqui. Até as similitudes do tiro que pegou na orelha dele e a facada que eu levei aqui no estômago, né? Bolsonaro também falou sobre as reações de Trump quanto às negativas e arbitrariedades da justiça brasileira. Eu acho que o presidente Trump não vai ficar satisfeito, até pelos motivos do impedimento, levando-se em conta outros precedentes. Eu não sou réu em nada. Tá? Eu não devo nada para ninguém. Não fui julgado por ninguém. Eu estou sendo julgado por narrativas. Se poderei ser julgado por narrativas, espero que o Procurador-Geral da República arquive essas denúncias todas. Mas isso aí é um trabalho para os advogados, que obviamente se eles me dessem sinal verde eu falaria, né? Mas não me deu sinal verde. Acredito que isso não é bom para o Brasil, a ausência da minha presença. Olha, eu acho importante trazer aqui para o nosso debate, Bruno Musa, Jair Serrão e a audiência, algumas coisas que estão ali registradas nesse documento que nega a ida do ex-presidente Jair Bolsonaro até os Estados Unidos para acompanhar a posse do presidente Donald Trump. Uma delas, que foi escrita ali pelo Alexandre de Moraes, ou pelo menos que foi assinada, né, no final do documento pelo Alexandre de Moraes, diz o seguinte: ressalta-se ainda, abro aspas aqui para o documento, ressalta-se ainda que em diversas outras oportunidades, o indiciado Jair Messias Bolsonaro manifestou-se publicamente ser favorável a fugas de condenados em casos conexos à presença
presente investigação e a permanência clandestina no interior, em especial na Argentina, para evitar a aplicação da lei das decisões judiciais proferidas de forma definitiva pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, em virtude da condenação por crimes gravíssimos praticados no 8 de janeiro de 2023, apenas privativas, em vídeo publicado na Rede X, no qual o interlocutor Sérgio Tavares reúne 12 pessoas foragidas na Justiça Brasileira em Buenos Aires. Após fazer esse comentário, neste documento há um anexo em que você, clicando, dá acesso à rede social, ao X, do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, ou Bruno Musa. E aí é interessante o seguinte, primeiro, que ele fala a respeito do Sérgio Tavares, que já foi perseguido aqui no Brasil, vale lembrar, pela Polícia Federal. Quando chegou no aeroporto, ele já experimentou o gostinho que é a ditadura imposta pelo Judiciário, e ainda demonstra que o Judiciário está monitorando tudo aquilo que é postado nas redes sociais do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Bruno Musa? Tem uma clara perseguição, isso está muito óbvio. A questão é como recorrermos a isso, uma vez que eles interpretam determinados conceitos de acordo com aquilo que eles querem. Então, eles definem termos a seu bel prazer. O que é democracia? Se ela é relativa, você pode definir como você quiser. Se a Constituição brasileira é subjetiva, eu posso interpretá-la como eu quiser. Quantas dessas ações não caberiam sequer ao STF julgá-las? Mas cai para lá, eles puxam para lá. E parece que ninguém se incomoda. Afinal de contas, se a narrativa que a democracia é relativa, o que é relativo, tudo pode ser interpretado com diferentes versões. Mas a verdade é que não deveria ser. Certas coisas são verdades absolutas. E ponto final. Então, o que nós vemos, goste ou não do Bolsonaro, é uma perseguição muito clara. Veja ontem no vídeo do Nicolas, que furou a bolha, quantos perfis de esquerda acabaram também reenviando o vídeo dele, ou seja, chancelando aquilo que ele estava falando, porque indifere de ser esquerda ou direita, tem certas coisas que são verdades absolutas, e a verdade absoluta hoje é que o Brasil vive uma semiditadura. Nós temos presos políticos, você não pode se expressar como quer nas redes sociais, ou você pode talvez arque com determinadas consequências. Nós temos jornalistas que estão com o passaporte retido e não podem voltar ao Brasil. Nós temos jornalistas que, gostem ou não, tiveram que ficar quase 4 anos longe de suas famílias com filho pequeno e deficiente por conta de um juiz que acaba por definir e puxar a regra do jogo para ele interpretar como ele quiser. Então fica muito claro que o que a gente vive é sim uma semiditadura. A questão é como nós conseguimos fazer com que isso vá de acordo com os interesses das pessoas, ou seja, a grande massa de brasileiro comum perceber que eles estão perdendo, ou se ficarem quietos, chegarão até eles também, até suas empresas, até suas casas, não importa. Então, de novo, a perseguição é clara e a questão é que o Brasil está vivendo um crime, ou está tipificando um crime que não existe na Constituição, que é basicamente o crime de opinião. Ao que eu entendo, se ainda sei ler alguma coisa na Constituição brasileira, nós somos livres para ter opinião. Mas, com juízes que lá estão, tiraram o nosso direito de opinar.